você sabe quais os sinais de alerta no pós-parto, o que você tem que observar e procurar atendimento médico caso ocorra? Então vem comigo que eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Meu nome é Bruna Ramos, eu sou consultora de alimentação, consultora de sono, e aqui a gente tem uma maternidade mais leve e tranquila. Vem comigo para mais um vídeo. Então vamos lá, né, gente? Muitos médicos às vezes nem explicam pra mãe o que ela tem que ficar de olho no pós-parto. É uma coisa super importante, né? Porque qualquer coisinha a gente precisa agir rápido, né? Então vamos falar sobre eles hoje. E o primeiro deles é febre, gente, né? A mãe no pós-parto não deve ter febre. Na verdade, assim, febre sempre é um alerta de que tem alguma coisa errada, né? E aí a febre no pós-parto pode ser por duas coisas, né, normalmente. Um é por mastite, né, então o engurgitamento dá uma mastite no seio, né, no começo, principalmente na época de apojadura, ou mesmo até depois, mas nesse início do pós-parto pode acontecer, tá? Então você tá com o seio muito dolorido, vermelho, duro, pode ser uma mastite se você tá com febre, ou pode ser sinal de alguma infecção, né? Então tá com febre, deu febre no pós-parto, é atendimento médico imediato, tá bom? Não brinquem com isso. O segundo é dor abdominal intensa, gente. Assim, é normal, né? A gente tem um pouquinho de cólica no pós-parto, o útero tá contraindo, voltando ao tamanho normal, então pode ter uma cólica, pode ter um desconforto. Se você fez uma cesárea, você tem um corte da cesárea, que também pode gerar dor, mas se você tá com dor abdominal, que não tá normal, o negócio tá estranho, tá desconfortável, tá incômodo, tá muito forte, debilitante, precisa de avaliação médica. Inclusive, já recebi relato de uma seguidora que estava com muita dor no abdominal e depois de 15 dias descobriu que o médico tinha esquecido uma gase dentro dela, gente. Pode isso? Imagina se isso fica ali. Podia trazer muita complicação para ela, né? Então, ficar de olho, tá? Dor abdominal intensa. O terceiro é o tipo de sangramento, né, gente? A gente tem, né, no pós-parto, os lóquios, que é o sangramento pós-parto. Então, ele começa bem vermelho, vai ficando mais escuro, amarronzado, até ficar bem clarinho e parar. Ele pode durar em torno de cerca de 40 dias, esse sangramento, tá? Isso é totalmente normal. Mas esse sangramento deve ir diminuindo com o tempo, né? E aí o que acontece? Se você observar um sangramento muito intenso, com muitos coágulos, lógico, nos primeiros dias ele vai ser um pouco intenso, mas tem que ficar de olho, né? Não pode ser um negócio absurdo também. Então, muito intenso, com muitos coágulos, ou que ele tenha um odor fétido, né? Precisa buscar ajuda, porque pode ser uma hemorragia pós-parto, pode ser alguma infecção, pode ser alguma complicação, tá? Então o médico precisa examinar como que tá o nível desse sangramento, essa questão dos coágulos e tudo mais, para saber se precisa tomar alguma atitude. O quarto, óbvio, também não é normal em nenhum caso, mas no pós-parto também traz muito alerta, é falta de ar e dor no peito, né? Que normalmente eles andam meio juntos, né? Então, óbvio, no final da gestação a gente pode sentir um pouco de falta de ar, tá pesada, tá barriguda, né? Isso é normal. Mas no pós-parto a gente não deveria sentir falta de ar, a gente não deveria sentir dor no peito, né? São sinais de alerta e demandam avaliação médica, tá bom? E antes da gente continuar, se você está gostando desse vídeo, curte, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você e entregar os próximos também, tá bom? Mas voltando, 5, dor, inchaço, vermelhidão nas pernas. No pós-parto, principalmente para quem fez cesárea, é comum ter um certo inchaço nas pernas? Mas esse inchaço deve diminuir ao longo dos dias, você não deve ter vermelhidão, dor, formigamento nas pernas, tá? Não pode ser um negócio que só inchou uma perna, então é isso. Dor, vermelhidão, formigamento, inchou muito, não tá desinchando, inchou só uma das pernas, ou uma das pernas tá mais inchada, precisa de avaliação médica. Pode ser um sinal de trombose, tá bom? Principalmente quem faz cesárea tem um risco aumentado de trombose. Sim, gente, os médicos falam que quem tem trombofilia não pode fazer parto normal e na verdade é o inverso, que a cesárea aumenta muito o risco de trombose, tá? Então tem que procurar avaliação médica para avaliar se pode ser uma trombose ou não e tomar uma atitude se for. 6, alteração no corte ou laceração, né? Então, se você fez uma cesárea e tem o corte, se o médico fez a episiotomia que não deveria fazer, mas muito médico ainda faz, e às vezes sem consentimento, ou se você teve uma laceração, né, e tomou pontos, então se você tomou pontos no seu parto, né, você precisa ficar de olho. Então, deixar o local bem higienizado, bem arejado, bem sequinho, e qualquer alteração, como vermelhidão, inchaço e secreção, principalmente com aspecto de pus, precisa de avaliação médica, né? Porque, por exemplo, pode sair um líquido bem clarinho, que é o seroma do corte da cesárea, né? E esse seroma é normal, mas ele é um líquido bem clarinho, ele não tem aspecto purulento, ele não é grossinho, não é nada, né? Ele não é acompanhado de vermelhidão. Então, qualquer outra situação que, assim, mudou, tá estranho, o médico precisa avaliar esse corte, tá? 7. Ardência para fazer xixi também não é normal e pode indicar uma infecção urinária, tá? E 8, gente, isso é muito sério e os médicos normalmente não informam, tá? Dor de cabeça, tontura, visão turva, qualquer desse tipo de mal-estar precisa de avaliação médica urgente.
Por quê, gente? A gente pode ter, se você tomou anestesia, fez uma cesárea, por exemplo, tomou a raquidiana, que é o tipo de anestesia, você pode ter um negócio chamado cefaleia pós-rac, que é uma dor de cabeça muito forte, muito incômoda e que precisa de medicação, tá? Muitas mães têm, não é tão comum, mas ocorre. Normalmente os médicos não informam que esse é um dos possíveis efeitos colaterais de se fazer uma anestesia, né? De tomar uma anestesia para fazer uma cesárea. Então, começa por aí que isso já deveria ser informado antes para vocês que isso pode ocorrer, né? Então, pode ser isso ou pode ser sinal de pré-eclâmpsia. Mas pré-eclâmpsia no pós-parto? Pois é. Pré-eclâmpsia pode ocorrer, né? É mais comum ocorrer quando ocorre. Ela não é tão comum, mas quando ocorre, ela é mais comum ocorrer antes do bebê nascer, né? Mas sim, existe pré-eclâmpsia no pós-parto. E aí você precisa ficar muito, muito atenta, né? Então, por exemplo, se você estava com problema de pressão alta, induziu, o bebê nasceu, tá tudo bem, mas você tem que monitorar essa pressão. Você vai ter que ficar de olho para esses sinais depois, né? Eu, por exemplo, tive pré-eclâmpsia, passei um tempo na UTI antes da Júlia nascer, 30 horas. Então foi uma situação delicada, minha pressão alterou demais. Mas quando eu tive alta da maternidade, eu já estava com a pressão estabilizada e não estava mais tomando medicação para pressão. Só que o que a médica me informou? Que eu teria que medir 2 vezes por dia por 6 semanas a minha pressão. Para quê? Pra gente monitorar e evitar o risco de eu ter uma pré-eclâmpsia, né, no pós-parto. Uma complicação no pós-parto, tá? Então fiquem muito de olho nisso e monitorem se você tem algum risco, né, maior para pré-eclâmpsia, converse com o seu médico e qualquer sintoma desse, gente, que vocês tiverem, busquem ajuda médica, porque a pré-eclâmpsia é muito grave, tá bom? Pode ser muito grave quando não tratada, tá? Então fiquem de olho nisso e muitos médicos não falam sobre isso. Então busque o médico se você tiver qualquer um desses sintomas, tá? Então isso é muito importante, gente, a gente saber, né, quando buscar ajuda. A gente não precisa ficar paranoica, né? Ai, meu Deus do céu. Não. Mas a gente tem que saber o que é um sinal de alerta, né? Quando buscar ajuda, o que leva a gente a não, preciso buscar meu médico, tá? Então esse vídeo não tem intuito de deixar ninguém paranoica, tá? No pós-parto, mas só pra vocês terem ali a ligação do tipo, nossa, isso aqui tá estranho, tô achando que eu vou buscar ajuda, entendeu? É nesse sentido que eu quero que vocês fiquem alerta aí, tá bom? E se você tem uma mamãe que tá pra ter bebê, manda esse vídeo pra ela, né? Pra ela poder saber aí justamente isso, né? Quando, né, buscar ajuda médica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.